Bem-vindos ao quarto simpósio de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade. Este ano o tema é Energias e Mudanças Climáticas. Para apresentar, então, brevemente o programa de pós-graduação em Energia e Sustentabilidade, ele teve seu início em 2016, com o objetivo de formar recursos humanos qualificados e habilitados para atuar na área de energia. Nós temos duas áreas de concentração: sistemas de energia, planejamento e sustentabilidade do setor energético. O programa é reconhecido, então, pela CAPES e, neste ano, nós submetemos a solicitação para a CAPES para oferecermos, além do mestrado, também o doutorado. Estamos aguardando, esperamos em breve poder dar as boas notícias. As formas de admissão, então, é como aluno regular, via processo seletivo, normalmente no final do ano temos esse processo, ou como aluno especial. As principais, então, linhas: conversão, transporte e uso de energia, sistema de computação e de controle para energia, recursos energéticos, ambiente e materiais funcionais. Então, rapidamente, o que nós vimos durante a semana: nós começamos ontem com palestras no auditório da UFSC Campus Araranguá, sobre climatologia com aplicação para Santa Catarina, com o professor Dr. Márcio Sônego, da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa e extensão agropecuária aqui do estado de Santa Catarina. E também da mesma empresa, tivemos uma palestra sobre chuvas intensas e chuva de projeto para engenharia com o Dr. Álvaro Bach, também ontem pela manhã, e à tarde uma palestra online com o professor Dr. Rubi Chiara Cavalcante Fernandes, do Instituto Federal em Florianópolis, então Instituto Federal de Santa Catarina, sobre transição energética e tendências de mercado. Tivemos à noite a apresentação dos nossos egressos e hoje pela manhã a apresentação de alguns mestrandos do programa que já passaram pela qualificação. Estamos agora, então, iniciando a palestra de fechamento, né, do simpósio deste ano, que tem por título Mudanças Climáticas e o Plano Decenal de Energia, com as palestrantes Cristiane Coelho e Ana Dantas. Eu passo, então, agora as palavras para a Patrícia para fazer uma breve apresentação das nossas palestrantes. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu vou apresentar para vocês as nossas palestrantes da EPE, que é a Cristiane Coelho e a Ana Dantas, tá? A Cristiane tem especialização em gestão ambiental pela Escola Politécnica da UFRJ e o Instituto Brasil Pinuma, e graduação em arquitetura e urbanismo pelo UFRJ. É analista de pesquisa energética do EPE desde 2007. Ana, por sua vez, tem graduação em engenharia florestal e mestrado em ciência florestal, com ênfase em política e economia de meio ambiente, ambos pela UFV. Desde 2008, é analista de meio ambiente, é analista de pesquisa energética da EPE. Ambas trabalham na Superintendência de Meio Ambiente, principalmente na elaboração das análises socioambientais dos planos de energia e o Plano Decenal de Energia, PDE, e o Plano Nacional de Energia, PNE. Então, bem-vindas, Cristiane e Ana, ao nosso simpósio. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E então agora eu vou parar de compartilhar aqui para que vocês possam dar início à apresentação. Boa noite a todos. Agradecemos o convite para participar do simpósio. Para a gente é muito gratificante e importante essa troca com a academia, com a universidade. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, tudo certo. Então tá. Então, vou iniciar a apresentação sobre as mudanças climáticas no Plano Decenal de Energia, o PDE.
Eu vou falar um pouquinho sobre a EPE, depois sobre o plano decenal e sobre as análises socioambientais do plano decenal. Em seguida, eu vou passar a palavra para a Ana, em que ela vai trazer as questões relacionadas às mudanças climáticas. Então, vamos lá. A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, ela é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que desenvolve estudos energéticos para subsidiar a política energética nacional. Ela tem um portfólio vasto de serviços, estudos e publicações, todos disponíveis no site da EPE, e esses documentos trazem uma visão integrada do setor energético, que inclui energia elétrica, petróleo, gás natural, biocombustíveis, eficiência energética e meio ambiente. Dentre os estudos que a EPE realiza, 3 estudos são considerados estudos referenciais do setor energético brasileiro. O primeiro deles é o Balanço Energético Nacional, o BEN, em que ele contabiliza a oferta e o consumo de energia realizados no país. Ele é a fonte oficial de dados e informações sobre a matriz energética brasileira. Enquanto o BEN olha para o que já foi realizado, os outros 2 documentos, os planos de energia, eles olham para o futuro. Então, o primeiro deles é o Plano Nacional de Energia. Ele apresenta tendências da expansão de energia para os próximos 30 anos. Ele é o plano de longo prazo, é o plano energético de longo prazo. Já o outro, o plano decenal, ele é o plano de médio prazo e ele apresenta uma indicação da expansão de energia para os próximos 10 anos. Bem, e além desses documentos que vocês podem encontrar no site da EPE, a gente também trouxe para vocês essas ferramentas interativas, que são bases de dados públicas, com uma quantidade de dados disponíveis e que vocês podem utilizar e acessar nos estudos, pesquisas, dissertações que vocês elaboram aí na universidade. A gente vai deixar essa apresentação com vocês e aí vocês podem clicar direto para o link com todas as ferramentas interativas, né, desenvolvidas pela EPE. Eu vou aqui citar 2, que são 2 relacionadas ao Plano Decenal. As 2 são relacionadas ao Plano Decenal de Energia 2031. A primeira é um painel de consolidação de dados, né, dos resultados do plano, em que você pode obter o resultado ano a ano do horizonte decenal, de uma forma interativa. O outro é uma ferramenta de cálculo de emissões de gases de efeito estufa na produção e no uso de energia para o PDE 2031. Com essa ferramenta, vocês conseguem acessar todas as emissões por ano, por setor e por combustível. E, além disso, vocês podem baixar esses dados em arquivo Excel. Então, depois dessa apresentação rápida, eu vou falar um pouquinho sobre o plano decenal. O plano decenal, ele é um plano integrado que trata de diversos energéticos, transparente, ele passa por um processo de consulta pública, colhendo assim contribuições de toda a sociedade, e, como eu falei anteriormente, ele é um plano indicativo. Ele dá uma indicação da expansão energética nos próximos 10 anos. Ele não tem caráter determinativo. Através da estrutura do relatório, a gente consegue ver um pouco dessa integração. São consideradas premissas gerais, premissas de cenários econômicos, a demanda de energia para os próximos 10 anos e, em seguida, a oferta de energia para atender essa demanda. Então, trata-se da geração e transmissão de energia elétrica, da oferta de petróleo, gás natural, biocombustíveis. Tem um capítulo dedicado à eficiência energética e outro à análise socioambiental. Por último, tem capítulo em que consolida todos os dados do plano. Bem, então, além desse capítulo de meio ambiente, aqui no PDE 2031, capítulo 10, análise socioambiental, a gente também trouxe para vocês uma série de publicações que a Superintendência de Meio Ambiente realiza relacionada à análise socioambiental. Então, nessas outras fontes de informação, vocês também podem obter dados para as análises que vocês realizam aí na universidade, né? Então, além do capítulo do plano, são publicadas notas técnicas
em que traz mais detalhadamente a análise socioambiental realizada, cadernos, em que a gente traz um resumo da análise socioambiental, e para o PDE 2031, a gente gravou um podcast em que você consegue ouvir a análise socioambiental em 10 minutos. Bem, aí como eu falei anteriormente, o plano decenal ele passa por um processo de consulta pública. Então, a gente lá na superintendência, a gente tem um balanço das consultas públicas realizadas e com isso a gente consegue ver o perfil das instituições e os temas mais comentados relacionados às questões ambientais do plano. Então, a gente já teve 13 PDEs publicados, são 13 consultas públicas realizadas. A consulta pública é realizada desde o primeiro plano decenal, e aqui a gente, então, tem o resultado desse balanço. No gráfico da esquerda, a gente consegue ver o perfil das instituições. Como pode ser observado, as empresas e associações do setor de energia são as instituições que mais contribuem para o plano, seguido das ONGs. Eu destaco aqui a academia e convido vocês a participarem das próximas consultas públicas do plano. Do lado direito, a gente consegue ver os temas mais comentados. E a gente destaca aqui, então, as usinas hidrelétricas, que é essa sigla, né, o HE, e as emissões de gases de efeito estufa, que aqui também está sendo considerado o tema de mudanças climáticas. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos é que tem diminuído significativamente os comentários relativos às usinas hidrelétricas e aumentado os comentários relativos às questões de mudanças climáticas. Bem, então dei um panoramazinho do plano e análise socioambiental e agora eu vou entrar então na metodologia dessa análise que a gente realiza. A análise socioambiental do plano ela é realizada em 4 etapas. A primeira, a gente vê subsídios para a definição da expansão. Ela é feita por meio de 2 análises. A análise processual de usinas hidrelétricas, cujo resultado apresenta a cesta de usinas candidatas à expansão decenal, e a análise da complexidade das unidades produtivas de petróleo e gás, cujo resultado ajusta as previsões de produção de petróleo e gás. Essas 2 análises elas são realizadas no âmbito do plano decenal. Mas é importante destacar que uma série de análises são feitas em estudos anteriores ao plano decenal. A variável ambiental ela já é considerada nesses estudos iniciais do planejamento. Então, por exemplo, para as linhas de transmissão, as linhas de transmissão nos seus estudos iniciais, que são os chamados relatórios R, já considera a questão ambiental. Então, os relatórios R1 e R3, que são os relatórios que definem os corredores e os traçados da linha de transmissão, já levam em consideração desvios e se evitar de áreas protegidas e áreas socioambientalmente sensíveis. Os resultados desses estudos já são incorporados no plano decenal. A mesma coisa pode ser observado, por exemplo, as usinas hidrelétricas, cujos estudos de inventário, que são os estudos iniciais para se identificar um projeto hidrelétrico, ele já leva em consideração para a definição da melhor alternativa de divisão de queda, ou seja, o melhor conjunto de projetos para aquela bacia estudada, critérios ambientais. Então, os resultados desses estudos anteriores ao PDE já são levados em consideração quando da elaboração do PDE. Então, essa primeira etapa, a gente realiza essas 2 análises e passa o resultado para as outras áreas da EPE, que vão fazer a modelagem e apresentar a oferta de energia. Então, recebemos das outras áreas o resultado da expansão, a oferta de energia elétrica, petróleo, gás natural e biocombustíveis, e aí a gente passa para a segunda etapa, que é a análise socioambiental de cada uma dessas fontes da expansão. Das hidrelétricas, térmicas, eólicas, solar, transmissão, petróleo, gás, biocombustíveis, cada uma delas a gente analisa as interferências, os desafios e as oportunidades socioambientais de cada uma dessas fontes. Essa análise ela é apresentada numa das notas técnicas que eu mencionei anteriormente. A gente passa para a terceira etapa, que é a análise socioambiental integrada, em que a gente começa a ver a análise de uma forma integrada, todas as fontes juntas. Essa análise eu vou falar um pouquinho adiante. Por último,
é feita uma análise das questões de mudança do clima, trazendo o contexto político, perfil das emissões, as medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, esse aqui é o passo a passo da análise socioambiental integrada, a terceira etapa. Diante da análise de cada uma das fontes energéticas, a gente faz primeiramente uma análise espacial da expansão. Essa espacialização faz com que a gente consiga visualizar o conjunto dos projetos que estão planejados para os próximos 10 anos e assim identificar cumulatividades e sinergias dessa expansão. Num segundo momento, a gente identifica os temas socioambientais. E o que são esses temas? Eles são uma síntese das principais interferências socioambientais dessa expansão que está prevista para os próximos 10 anos, a partir das sensibilidades de cada região do país. Então, é feita uma matriz, onde a gente traz as fontes e as regiões do país, e nela a gente consegue identificar os temas que se destacaram. Por último, a gente faz um mapa síntese dessa análise socioambiental integrada, em que a gente consegue ver por região os temas socioambientais de cada uma delas. Então, diante desse resultado, adicionado a quarta etapa, que é a relacionada às mudanças climáticas, que a Ana vai apresentar agora, a gente chega no resultado final da nossa análise, que são os desafios e oportunidades socioambientais e estratégicos dessa expansão. E a Ana vai trazer esse resultado para vocês também. Eu vou passar agora para ela. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar o controle. Pronto, Ana, está com você. Boa noite. E foi um para frente, mas tudo bem. Mas é bom que a gente já entra. Espera aí. Acho que não está funcionando, Cris. Vou tentar pegar o controle de novo. Uhum. Então, vou passar para você. Pode ser, Ana? Pode ser. Bom, boa noite. Então, agora a gente vai falar sobre a quarta etapa da análise socioambiental, que seriam as questões climáticas, como as questões climáticas dialogam com as questões energéticas. Então, primeiro a gente começa analisando a conjuntura das políticas climáticas e os principais compromissos assumidos pelo Brasil. Aqui, nesse slide, a gente trouxe uma linha do tempo com alguns marcos importantes que dialogam diretamente com a questão energética. A gente começa aqui no ano 2005, que é o ano base da NDC brasileira, que é a Contribuição Nacional Determinada, que é onde estão consolidadas as metas brasileiras, no âmbito do Acordo de Paris. Em 2009, teve a publicação da Política Nacional de Mudança do Clima, que você já tinha metas de redução. Em 2015, o Brasil assinou o Acordo de Paris e apresentou a primeira NDC brasileira. Tinha uma série de metas de redução, inclusive por setor. Nesse mesmo ano, o Brasil também aderiu à Agenda 2030, que é composta pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2016, foi lançado o Plano Nacional de Adaptação de Mudança do Clima, que é dividido em vários subsetores, dentre eles o subsetor infraestrutura e energia, onde estariam as ações de adaptação relacionadas ao setor energético. Em 2021, o Brasil assinou o Compromisso Global das Reduções de Metano, em que ele se compromete a reduzir em 30% as suas emissões de metano até 2030, tendo como ano base 2020. Em 2022, a nossa NDC foi revisada e se chegou nesses percentuais que estão aqui em verdinho no final da linha do tempo, que seria 37% das emissões em 2025, tendo como referência o ano de 2005. Em 2030, redução de 50%.
e em 2050 emissão líquida zero. Recentemente, na verdade, ontem, a ministra indicou uma correção nessas metas de redução. Então, esses números passaram para 48% em 2025 e 53% em 2030. Né? Além disso, ao longo dessa linha do tempo, mas principalmente em 2022, você tem uma série de discussões também sobre precificação de carbono. Tem diversos projetos de lei e estudos, então a gente também espera um avanço nesse tema. E esse ano foi instituído o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que é quem vai traçar as estratégias de mudanças climáticas do nosso país, que vai apresentar também na próxima COP, em novembro. Aqui a gente trouxe esses 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se relacionam estão mais relacionados com o PDE. Então, além da conjuntura, como a Cris já comentou, pode ir. Além da conjuntura, a gente faz uma análise do perfil de emissões. Então, a partir da matriz energética consolidada, são feitas várias análises das emissões projetadas para o decênio. Então, nesse gráfico, a gente pode ver a evolução das emissões setoriais na produção e no uso de energia. A gente percebe que essas emissões absolutas são crescentes e elas acompanham essa perspectiva de desenvolvimento socioeconômico e de aumento de consumo de energia per capita. Também se mantém o setor industrial e transportes como os principais emissores, né? No que tange à produção e o uso da energia. Desculpa. Esses dados eles estão disponíveis naquela ferramenta de cálculo de gases de efeito estufa que a Cris comentou no início da apresentação. Então, como o setor energético se relaciona com as mudanças climáticas? Né? As mudanças climáticas elas demandam 2 tipos de respostas. E a gente agrupou em duas categorias diferentes. Então, tem a categoria da mitigação, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa na produção e no uso de energia, que você busca evitar ou minimizar as alterações climáticas. E a outra categoria é a adaptação, que é a redução ou absorção dos efeitos das alterações do clima. Então, o objetivo aqui é reduzir as vulnerabilidades do sistema e aumentar a sua resiliência aos efeitos de alteração do clima. Então, o setor energético ele é fortemente relacionado com as questões climáticas, seja pela sua relevância nas emissões de gases de efeito estufa, na produção e no uso de energia, seja pela vulnerabilidade às alterações do clima. Bom, aqui a gente trouxe algumas ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa. Então, a primeira ação, que é a substituição de combustíveis, ela vem por meio de políticas que você favorece combustíveis renováveis. A segunda, também é na mesma linha, são mecanismos de certificação de energia renovável, que você também acaba promovendo combustíveis renováveis não emissores. E a terceira é a precificação de carbono, que tem sido considerada uma das medidas mais custo-efetivas para atender metas de redução. Essas 3, na segunda linha, essas 3 da segunda linha, elas são, na verdade, muito relacionadas ao setor de óleo e gás. Então, a gente vem percebendo que o setor de óleo e gás tem alterado um pouco o seu portfólio, investindo em energia renovável, em eólica, eólico onshore, eólico offshore, inclusive várias dessas empresas mudando o nome da empresa. Outra possibilidade é a compensação florestal, que é uma forma de você compensar por meio da recuperação florestal, e o que tem sido bastante utilizado, principalmente para atingir as metas net zero, é a captura para armazenamento e ou utilização de carbono. E, por fim, a gente tem as medidas para aumentar a eficiência energética, um destaque para o setor de
transportes, indústria e edificação. Uma série de medidas, retrofit, aumento na eficiência de veículos, etc. Então, a principal estratégia de mitigação de emissões de gases de efeito estufa no setor energético é justamente manter elevada essa participação das fontes de renovável na matriz. Então, sobre as ações de adaptação às mudanças climáticas, a gente pode perceber que a gente tem um grupo que trata da diversificação da matriz energética e da expansão do sistema de transmissão. Ambas permitem que você tenha complementariedade, permite que você tenha um sistema mais seguro e mais resiliente a acidentes e alterações também na disponibilidade dos recursos. Esse segundo grupo de baixo são determinados aprimoramentos metodológicos no planejamento que já estão sendo adotados e vários outros estão sendo pensados e que estão se imaginando, por exemplo, diferentes cenários hidrológicos, considerando que a gente está verificando já uma alteração nos padrões de precipitação. Então, a partir disso, são considerados uma série de critérios, são definidos outros critérios e são considerados cenários e analisados. Além disso, o Ministério também tem investido em alguns estudos para identificar vulnerabilidades no setor e também ações e planos para aumentar a resiliência. Então, o setor energético ele possui relação de interdependência com o clima e os recursos naturais, sobretudo o recurso hídrico, no caso, principalmente, do setor energético brasileiro. Então, as estratégias de adaptação elas são essenciais para a gente ter um sistema energético resiliente e seguro. Bom, aqui a gente trouxe a matriz energética, a oferta interna de energia. Aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem as fontes energéticas. A primeira pizza aqui é a matriz energética em 2021 e a segunda pizza é a matriz energética em 2031. A gente percebe que não tem muita alteração na renovabilidade da matriz, que a gente tem uma diversificação da matriz, como a gente comentou, e também podemos destacar o crescimento de outras renováveis, no caso, energia eólica, solar, biodiesel e lixívia, e do gás natural, ao mesmo tempo que a participação de petróleo e de seus derivados se reduz ao longo do horizonte. Aqui a gente traz a matriz elétrica, com a capacidade instalada no DCN. Então, mais uma vez, aqui no lado esquerdo, a gente tem as fontes elétricas, hidrelétrica, térmica, eólica, térmica renovável, solar e nuclear. Então, a gente tem a matriz elétrica em 2021 e em 2031. Tem também uma pouca variação na geração, na renovabilidade da matriz, e o que a gente percebe é que ela também é diversa, e você percebe uma redução na participação da hidrelétrica e o crescimento das fontes eólica, solar e principalmente da geração distribuída, que também é composta predominantemente pela geração, pela solar. E aí aqui, de forma bem simplificada, de uma forma geral, a geração de energia ela é feita com esse mix de renováveis, basicamente hidro, eólica e solar. Eventualmente, você aciona as termoelétricas flexíveis para você atender picos de demanda. Bom, aqui a gente trouxe algumas iniciativas e estudos relacionados à mitigação e adaptação. As três primeiras se referem aos combustíveis renováveis, à substituição de combustíveis. Falando aqui do RenovaBio, que é a principal política nacional de biocombustíveis, mas também da Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano, e também do Programa Combustível do Futuro, que integra uma série de outros planos, principalmente voltados para a questão de transportes. E vale destacar também o Plano de Recuperação de Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas do país,
que busca promover a segurança energética e também a segurança hídrica, considerando os usos múltiplos da água, por meio de uma avaliação multissetorial. Então, a gente tem uma participação de diversas instituições, a EPE, a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, a ANA, Agência Nacional das Águas, e existe uma articulação dessas instituições e que estão trabalhando junto para garantir a segurança hídrica e a segurança energética. E aí depois tem uma série de outros estudos e iniciativas, que são mais estudos relacionados à mitigação e adaptação, todos eles estão com link aqui, e convido vocês também a darem uma olhada nesses estudos. Bom, então, considerando todas essas questões que foram levantadas, tanto de mudanças climáticas quanto os outros temas socioambientais que a Cris comentou, a gente chega nos desafios e nas oportunidades socioambientais estratégicas. Os desafios socioambientais estratégicos, eles expõem a complexidade socioambiental de um assunto frente à expansão energética e refletem as principais questões que têm que ser enfrentadas para a expansão. Então, o primeiro desafio que a gente traz aqui é a compatibilização da produção, geração e transmissão de energia com a conservação da biodiversidade. A gente verifica que, em algumas situações, você tem uma concentração de projetos numa determinada região e tem uma preocupação com esses efeitos cumulativos e sinérgicos. Também de projetos hidrelétricos em regiões sensíveis, em regiões também que você já tem uma grande concentração de projetos. Também atividades do setor petrolífero que também interferem na biodiversidade. O segundo desafio ele está relacionado com a compatibilização da geração e produção de energia com outros usos da água. Então, a questão aqui são possíveis restrições operativas quando a gente tem um cenário de aumento de demanda pelo uso da água e também conflitos pelo uso da água em algumas situações em relação a projetos energéticos. O terceiro se refere à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que a gente já falou em detalhe. E aí, finalmente, a gente chega nas oportunidades socioambientais estratégicas, que elas representam uma possibilidade de você agregar valor socioambiental à expansão energética. Geralmente, elas possuem uma conjuntura favorável, mas elas ainda não são tão exploradas, ou seja, elas têm um potencial muito grande. A gente identificou como um grande potencial. A primeira delas é o aproveitamento energético dos resíduos. Primeiro, porque é uma série de resíduos, diferentes resíduos que podem ser aproveitados. Você pode contribuir com a gestão ambiental das regiões produtoras desses resíduos. E você ainda tem variadas rotas tecnológicas, além de variados tipos de energéticos, de usos energéticos. Então, você tem biogás, biometano, biodiesel, e os usos energéticos podem ser veicular e pode ser também na geração elétrica. Além disso, a gente também visualizou a otimização de recursos e de infraestrutura como uma ótima oportunidade socioambiental estratégica. Então, no PDE 2031, você já tem uma previsão, 2032, desculpa, no 31 também, você já tem uma previsão de repotenciação e modernização de usinas hidrelétricas existentes, ou seja, você evita que novos projetos sejam construídos, novos projetos e toda a infraestrutura necessária para a construção desses projetos. Além disso, tem a possibilidade de implantação de projetos híbridos. Você já usa projetos existentes e incorpora outros projetos, como no caso a solar fotovoltaica em reservatórios hidrelétricos. Além disso, tem um aproveitamento de infraestruturas já existentes. É o caso de você utilizar o biometano nas infraestruturas de gás, transporte, armazenamento. E a terceira e última oportunidade identificada foram os mecanismos de sustentabilidade e de descarbonização para projetos energéticos. A gente até já falou deles ao longo da apresentação. Então, são transações de crédito de carbono
como os CBIOS, no caso do RenovaBio, que você tem transação de crédito de carbono. Além disso, a adoção de práticas de sustentabilidade e também pagamento por serviços ambientais, por exemplo, além de mecanismos de certificação voltados para a descarbonização. Então, você tem uma série de mecanismos que os projetos energéticos podem agregar esse valor socioambiental. Bom, então é isso de forma bem rápida. A gente trouxe as nossas análises e a gente está disponível aí para as perguntas. Obrigada. Obrigada também, Ana e Cristiane, pela bela apresentação, que nos trouxe tantas informações interessantes. Então, eu gostaria de pedir para aqueles que têm perguntas que coloquem as perguntas no chat, e aí eu posso ler aqui as perguntas para os nossos palestrantes. Eu aproveito para informar também que há pouco foi enviado, eu vou repetir aqui a nossa lista de presença, vou repeti-la no chat, e estou vendo aqui que temos manifestações de alguns participantes, parabenizando pela palestra. Então, com relação à apresentação, enquanto a gente aguarda, eu já posso trazer uma pergunta, né? Nós temos tido esses fenômenos assim cada vez mais intensos, né? Há pouco tivemos no sul aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul, e isso tem sido assim cada vez mais frequente dentro de períodos cada vez mais curtos e que estão relacionados também com a questão de mudanças climáticas. É claro que a gente tem um fenômeno esse ano que é o El Niño também, que intensifica, né, muitos desses fenômenos. Então, com relação a esses fenômenos também, assim, no plano decenal, vocês, ao fazer o planejamento, esse tema, ele entra dentro de um grande campo, ou vocês chegam a entrar nesse detalhe, ou ele está incorporado dentro desses temas que vocês já costumam tratar? Bem, na verdade, a gente, de alguma maneira, incorpora algumas questões de eventos extremos, mas, na verdade, respostas a eventos. Então, tem uma série de medidas voltadas para a segurança do sistema, principalmente na parte da transmissão de energia, que faz com que você garanta que a energia chegue até os lugares. Só que a questão é que existe um limite que é a parte da distribuição, né? Então, essa parte acaba sendo responsabilidade das distribuidoras. Então, você tem alguns critérios de segurança nas questões das linhas de descargas elétricas, tempestades. São previstos alguns critérios de segurança em regiões críticas, digamos assim. Mas, realmente, essa parte da distribuição acaba sendo responsabilidade da distribuidora, né? Então, a ideia é, como a gente tem um sistema interligado e diversificado, a gente consegue também acionar diferentes fontes também para que a gente não fique sem energia, né? No caso, o objetivo é que a energia chegue, né? Mas muitas vezes tem esse fim da linha aí da distribuição que acaba não sendo a responsabilidade do planejamento. Obrigada. Eu vou ler a pergunta do colega, o professor Reginaldo, que tem trabalhado com investigação na área de transição energética justa. Então, ele pergunta: serão feitos estudos de transição energética justa pela empresa de pesquisa energética? E também estudos que tratam sobre o nexo que liga água, energia, alimento e meio ambiente?
Posso começar aqui e Cris me ajuda, por favor. A gente está começando, como eu comentei com você, a gente está começando as discussões também do PNE 2055 e a gente já trouxe, acho que desde o PDE 2030, umas discussões em relação à transição energética, né? E também participamos desse estudo Nexo, a gente participou desse estudo Nexo. Aí eu não entendi se ele está perguntando se a gente iria considerar isso no planejamento. Talvez ele puder esclarecer. Enfim, a gente participou das discussões e colaborou, né? Trouxe uma série de informações do planejamento. Cris? Essa publicação, ela está dentro do planejamento energético? Fiquei com a dúvida agora. Ou é um relatório que foi produzido tratando desse tema, anexo, energia, água, alimento, meio ambiente? Então eu não sei, porque tem um estudo que se chama Anexo. Ok, E esse estudo, ele é no âmbito da OCTA, né? Da Amazônia. ok. Esqueci o nome da sigla. A gente, enfim, não é conduzido pela gente, né? Então, esse estudo é conduzido e a gente participou, como trouxe vários elementos, Sim. participamos de várias discussões, mas não é um estudo do planejamento energético, até porque ele considera outras questões, enfim, de forma equânime, né? Digamos assim. É outra perspectiva e é uma perspectiva da Amazônia, né? Especificamente. Não sei se eu Ok. respondi. Uma pergunta também aqui. Acho só que a Cris quer me complementar, Kátia, só um Ok, minutinho. ok, tudo certo. Por favor, Cris. Tiane. Não, pode chamar de Cris também, Kátia, sem Porque eu, problemas. poxa, acabamos Todo de mundo me conversar. chama de Cris. Acabamos de conversar e eu já vou chamá-la de Cris. Não, ótimo, não tem problema. Em relação, complementando só em relação à questão da transição energética, destacar aqui nas últimas publicações dos planos decenais, nesse capítulo de consolidação dos resultados, já é feita, né, um item específico sobre a questão da transição energética, que no final de semana, né, o ministro lançou o Plano Nacional de Transição Energética Justa e Inclusiva, e a gente está aguardando, né, a publicação desse plano para ser incorporado também nas análises que vão conter tanto no próximo decenal quanto no próximo Plano Nacional de Energia, que é o plano de longo prazo, né? E então isso tudo vai estar sendo considerado. Obrigada. Também os participantes agradecendo pela palestra excelente e pela disponibilidade, né, do amplo banco de dados para ser usado. Realmente, assim, a apresentação trouxe muitas informações e todos esses documentos que vocês costumam publicar. Qual a proposta de planejamento com relação à segurança hídrica e energética ao mesmo tempo? Então, essa foi uma pergunta que chegou É, aqui. Atualmente, a principal iniciativa que tem relacionada a isso é o PRR, né? Que é o Plano de Recuperação de Reservatórios de Regularização de Usinas Hidrelétricas, né? Que surgiu, enfim, a partir da crise hídrica de 2021, e ele representa, ele traz uma série de articulações entre essas instituições, né? Como eu comentei, a Agência Nacional de Águas, a EPE, que é o planejador, e a ONS, que é o operador nacional do sistema. Então, e outras instituições, mas principalmente essas. Então, a ideia é que essas instituições estejam articuladas justamente para traçar esse caminho de ações no que tange à segurança hídrica e segurança energética. Então, o plano de recuperação ele prevê um roadmap e que tem uma série de produtos para serem entregados, desde revisão bibliográfica até ações mesmo, né, medidas de ações. Eu também convido todo mundo a dar uma olhada no PRR. E
enfim, é uma aposta na articulação dessas instituições, né, para garantir tanto os usos múltiplos quanto a recuperação dos reservatórios, né? Então, um dos objetivos é a recuperação desses reservatórios ao longo de 10 anos, né? Garantir também que esses reservatórios vão poder ser utilizados, né? Não vai acontecer o que aconteceu em 2021, que a gente estava com reservatórios muito baixos, né? E aí isso vai nessa discussão das restrições operativas, talvez eventualmente uma certa flexibilidade para as usinas hidrelétricas. Então isso, em função dessa articulação e da discussão, vai se vendo o que é prioridade naquele momento, seja a segurança hídrica, onde é um balanço, né? Seja a segurança hídrica ou a segurança energética, né? Obrigada. Pergunta da Carla, fico na dúvida se é da professora Carla, acredito que sim. Eu reparei que a matriz elétrica para 2031 será 2% menos renovável que agora. Isso não vai contra o que estamos tentando construir no Brasil? Na verdade, tem essa pequena variação aí. Isso aconteceu muito em função da entrada das termoelétricas, né? Entrou uma quantidade grande de termoelétricas a gás natural, mas como eu falei, na questão da geração, elas não necessariamente estão sendo utilizadas, né? Elas são utilizadas realmente quando você precisa atender um pico de demanda, que é o que a geração chama de demanda máxima. Então, a gente tem que verificar ao longo do decênio também como é que vai ser o comportamento, mas, de uma forma geral, tem acontecido isso. Então, a geração tem sido bem renovável, embora a gente tenha uma matriz com as térmicas, que é para garantir essa segurança, né? E lembrando também que a gente já tem uma matriz elétrica bastante renovável, né? Atualmente, no Brasil tem 85% de renovabilidade, comparado com os outros países do mundo, né? Que é em torno de 27%. E um dos nossos grandes desafios é justamente manter essa taxa de renovabilidade, né, da matriz. Obrigada. Vou ler a próxima pergunta. Gostaria de saber se a avaliação no plano e se ele alcança fatores como a disponibilidade de gás natural, uma vez que fontes como a Bolívia já anunciaram que não conseguirão cumprir seus contratos de fornecimento de gás. Sim, toda essa análise ela é feita por uma outra área da EPE, né, relativa à oferta de gás natural. Tem o capítulo 7, ele é todo destinado a isso. Aí eu convido também vocês a visitarem e ver as análises realizadas, né, nesse item. Vou ler pergunta à professora Cláudia, que trabalha com recursos hídricos. Tem alguma proposta em relação à conservação de florestas para a conservação dos recursos hídricos? Na verdade, a gente acabou não citando como exemplo, mas a gente tem as soluções baseadas na natureza, que também podem ser chamadas que também podem ser um programa de pagamentos por serviços ambientais, e que uma série de empresas do setor elétrico já estão fazendo, já tem alguns projetos nesse sentido, de recuperação de mananciais, né, entendendo que você vai melhorar a qualidade da água e também a disponibilidade da água. Então, você tem um ganha-ganha, né? Seria um pouco o que a gente chamou lá dos mecanismos de sustentabilidade. Então, sim, tem esse movimento das empresas do setor elétrico, principalmente do setor hidrelétrico, na verdade, que já enxergam essa vantagem de recuperar as áreas de mananciais e têm feito projetos nesse sentido, como a Eletrobras tem uma série de projetos. Outra pergunta, Vinícius. No Plano Nacional de Energia 2050, em muitos momentos é destacada a questão de preparar-se para uma matriz com grande percentual de geração variável, não controlável. Quais são as possíveis estratégias para garantir a segurança energética nesse cenário de alta volatilidade?
Então, as estratégias citadas no plano são diversas, né? Enfim, tem as usinas reversíveis, as usinas hidrelétricas reversíveis, você tem as baterias, você tem respostas pela demanda, porém, o que tem sido utilizado são essas termoelétricas flexíveis, porque elas são mais baratas. Então, por conta de custo, elas acabam sendo a tecnologia que tem entrado na modelagem. E aliada a ela também, Ana, tem entrado, né, uma participação significativa para os próximos 10 anos de modernização de usinas hidrelétricas, que também desempenham esse papel, associado a programas de resposta pela demanda, que ele, na verdade, ele abate, né, da demanda de energia a possibilidade de entrada de acionamento das térmicas no período em que isso é necessário. Então, essas três formas, né, tecnologias para atendimento da demanda máxima, elas são consideradas no plano decenal. As usinas reversíveis, as baterias, elas ainda não foram visualizadas no horizonte, pelo menos no PDE 2031, devido ao custo que essas tecnologias apresentam, mas isso pode ser modificado nas próximas publicações à medida em que elas consigam ser mais competitivas, né? E é importante também destacar que a gente tinha uma matriz hidrotérmica, né, em que a gente tinha maior previsibilidade da demanda de energia. Então, a gente precisava atender a demanda de energia com energia. A partir do momento em que a gente começou a entrar essa geração variável não controlável, né, com as eólicas e solares, a gente começou a visualizar o atendimento dessa demanda máxima. E para isso, em 2020, né, há 3 anos atrás, no PDE, foram estabelecidos critérios de suprimento de energia e de potência, também para atender essa demanda máxima. Então, foi uma mudança metodológica e que começou a ser considerada na expansão. Isso tudo também está explicado no capítulo 3, que é o capítulo de geração, e lá vocês podem obter mais dados e informações sobre isso, sobre essa metodologia, né, utilizada. Obrigada. Eu vou ler aqui uma pergunta que chegou da Elaine. Nossa região é a carbonífera de Santa Catarina, né? Então, nós estamos próximos de Criciúma, Tubarão, onde fica a região carbonífera. Atualmente, há a lei federal que institui a transição energética justa e o polo de transição energética justa em Santa Catarina, bem como a estadual. Já foi realizado o conselho e apresentaram um plano previsto no fim do ano. Apresentarão um plano previsto no fim do ano. Há 2 ADI para essas leis. Eu confesso que eu fiquei perdida agora com a sigla, ADI. A pergunta é como o novo Plano Nacional de Transição Energética Justa, apresentado pelo ministro, prevalecerá frente aos já estipulados, uma vez que os atuais têm pontos de vulnerabilidade. Ação indireta de inconstitucionalidade. Agora a Elaine me escreveu aqui porque eu não lembrava mais o que era ADI. Eu posso falar que, na verdade, ele lançou o plano, mas a gente ainda não sabe, né, o que está no plano, exatamente. Pelo que eu entendi, ele está perguntando do plano de transição energética, é isso? Sim, porque, É isso? o que eu entendi, acabou de ser editado também, né? Boa Pelo noite, federal. professora. Boa noite, Elaine. Queres fazer a pergunta diretamente? Sim. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Ana. Obrigada pela palestra. Ocorre que a nossa região ela é carbonífera e foi instituído no ano passado a lei estadual e federal no mesmo dia do Polo de Transição Energética e também algumas diretrizes para a realização do Conselho por decreto e o Plano de Transição Energética. Esse Plano de Transição Energética, ele não contempla as ações a serem realizadas. Ele fala ODS, ele fala, atribui alguns membros, né, as atividades, quem fica responsável, mas deixa como ponto vulnerável a parte da ação, quando os recursos.
Diante disso, como ele estende até 2040 e 2050 o uso de energia termoelétrica, ocorreram as ADIs, né? Porque vem contrário aos objetivos da Agenda 2030 e também do Acordo de Paris, né? Aí, frente a isso, como você mencionou o novo plano que vai ser apresentado, tudo certinho, a minha dúvida frente às leis que já foram feitas, né? Ela prevalecerá esse novo, se vocês têm essa informação, né? E como que vocês veem essa parte de transição energética justa, visto que tem partes econômicas envolvidas, né? A parte aqui na nossa região chega a 100 mil pessoas direta e indiretamente relacionadas a isso, parte de logística, e é uma região que depende realmente disso. Não sei se ficou claro agora. Sim, ficou claro. Como a gente mencionou, o plano ele foi lançado, mas ainda não foi divulgado. Então, em relação ao Plano Nacional de Transição Energética Justa, a gente não pode dar essa resposta. O que a gente pode considerar é o que já é divulgado, né, nos estudos que a EPE realiza, como o Plano Decenal e o Plano Nacional, e que leva em consideração todas as políticas que estão em vigor naquele momento, né? Então, quando da elaboração do plano, se, né, o plano ele é refeito a cada ano, né? Aquela política estiver em vigor, ela vai ser considerada tanto para a expansão contratada quanto para a expansão indicativa do próximo horizonte, tá? Então, a gente agora, os próximos passos é aguardar o plano nacional e ver como isso vai dialogar tanto no médio prazo quanto no longo prazo, né? Dos planejamentos de médio e longo prazo. Como moderadora aqui da sala, né, eu vou deixar mais uma pergunta vir para nós não ficarmos aqui indefinidamente falando. Eu vou ler aqui que tem mais uma pergunta. Vou aguardar. Posso falar? Sim? Ou tinha alguém na minha frente? Não, né? Não pode falar. Perfeito. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Ana. Obrigada pela palestra que vocês deram aqui para gente. A minha pergunta seria relacionada mais à parte de transmissão. A gente tem uma matéria de transmissão aqui no nosso curso e a gente está ciente dessa dificuldade das linhas de transmissão, da gente conseguir injetar toda essa energia na rede, né? E aí eu queria saber se existe algum planejamento e já existem algumas ideias que estão sendo colocadas para a gente conseguir solucionar esse problema. Talvez novas centrais elétricas para não precisar fazer todo esse escoamento de energia de outras regiões e tudo mais, para evitar essa distância. E, inclusive, uma pergunta pensando numa segurança de mercado para importação, assim, porque a gente vê que a nossa matriz, a nossa capacidade instalada tende a aumentar, né? É isso que as previsões estão aparecendo, estão oferecendo para a gente. E eu queria saber se a gente tem essa segurança de importação, inclusive, do material para a gente conseguir fazer toda essa expansão, porque a gente já tem a dificuldade da construção. Aí eu penso também no material para isso, o cobre dos fiamentos e tudo mais. Se já existe alguma colocação para como a gente vai conseguir, de fato, fazer essa expansão da transmissão aqui no Brasil, pelo tanto que a nossa capacidade elétrica tende a aumentar nos próximos anos, independente de ser de fontes renováveis, tudo mais. Bom, eu posso começar e Cris me complementa. Se eu entendi bem, enfim, a gente tem um planejamento da transmissão, só lembrando que não é a nossa área, então vou tentar responder, mas também, se for suficiente, a gente tenta trazer essa resposta. Mas você tem todo um dimensionamento, né, que é feito no âmbito do plano decenal, e isso é projetado. Agora, eu realmente não sei como se considera essa questão de materiais, né, como você falou. Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que tem um dimensionamento para você atender toda a expansão
da energia elétrica. Então, a transmissão ela é dimensionada para atender a expansão. Isso, aí a, a transmissão ela é dimensionada para atender a expansão, e isso fica na escala do planejamento. É interessante essa sua observação sobre a questão dos materiais, e é interessante também a gente pensar no longo prazo, porque essa questão de, por exemplo, minerais e materiais necessários para a expansão energética, inclusive, né, no horizonte de longo prazo, quando a gente está falando de uma transição energética, em que a gente está buscando novas soluções, né, que vão surgir mais para frente, realmente essa questão de minerais vai ter que ser realmente muito bem estudada e avaliada, por exemplo, no longo prazo, né? Como a diversificação das cadeias de suprimento, como será a exploração desses minerais. Então, eu acho que sim, isso será abordado principalmente no próximo estudo do PNE, né? Do Planejamento de Longo Prazo, numa visão mais ampla, né? Considerando todas as tecnologias. Então, eu gostaria de agradecê-las, né, pela bela palestra. Mais uma vez, reforço que trouxe informações muito valiosas aqui para todos nós. Vejo que temos muitos estudantes aqui da disciplina de planejamento energético, na qual nós trabalhamos bastante com o tema, e com os documentos, também na disciplina do mestrado de planejamento estratégico do setor energético. Tratamos sobre alguns dos documentos, né, que são publicados pela empresa de pesquisa energética. Eu gostaria, então, de devolver a palavra a vocês, se quiserem deixar algumas mensagens para encerrarmos aqui a sessão e encerrarmos também o simpósio. Eu queria agradecer o convite no nome da EPE, falar que a gente está disponível também, e também disponível para essas perguntas que, se não foram respondidas, a gente pode encaminhar, porque às vezes tem um conhecimento, né, mais direcionado, enfim, e a gente pode encaminhar e mandar para vocês, e a gente vai disponibilizar essa apresentação e reforçar também o que a Cris colocou, de vocês participarem mais do plano, porque a gente sente falta da academia, porque eu acho também que traz questões muito interessantes, assim, então são outras perspectivas importantes para a gente. Reforço as palavras da Ana. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui nessa troca que foi tão rica, e convido vocês, né, a participarem da consulta pública do plano. A gente conta aí com a contribuição de vocês nos próximos decenais. Muito obrigada, pessoal. Bom, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Agradeço ao público por ter participado durante o simpósio. Agradeço à comissão organizadora, que esteve empenhada nos últimos dias, nas últimas semanas, para podermos organizar o evento. Aos professores, aos convidados externos, todos que puderam dispor do seu tempo para participar. Fica o convite para a empresa de pesquisa energética participar em outras atividades, outros eventos que realizarmos. E sim, vamos levar adiante esse convite de vocês para que sejamos mais participativos. Afinal, se nós estudamos a área de energia, se estamos justamente tanto no nível de graduação quanto pós-graduação tratando sobre esses temas, é claro que nós podemos, na consulta pública, também dar a nossa opinião. Ela fica disponível na internet, então é importante a nossa participação. Então, vamos reforçar aí o convite para que a gente possa participar mais também, ajudar na construção, né, desses documentos. Eu gostaria de avisar o público que nos próximos dias todos os participantes vão receber um link também para avaliar o nosso simpósio. Isso é sempre muito interessante para nós aprendermos, né, o que foi
positivo, ou quando houve questões ou falhas que podem ser melhoradas, se temos sugestões para o próximo evento. Então, a opinião também vai ser muito bem-vinda de todos vocês. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos, né? E já desejo um bom final de semana, porque amanhã já é sexta, então já posso dizer bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Para quem quiser sair do Zoom e estiver na dúvida, bem no finalzinho ali tem um end, aí pode sair da sala. Prof, caso tenha ficado alguma pergunta, se encaminhar para a senhora encaminha para elas, é tranquilo? Claro, sem dúvida alguma, podem enviar as perguntas e aí elas serão enviadas, sim, repassadas para ela. Perfeito, obrigado. Por nada.